Boa noite a todos, boa noite a todas. Enquanto nos preparamos e enquanto vocês vão entrando, eu só gostaria de ouvir um feedback de vocês, se tá legal a imagem, se tá legal o áudio. Eu gostaria que, se possível, alguém aqui me desse um retorno acerca disso aí. Boa noite mais uma vez. Que as bênçãos de Jesus se façam sempre presentes em nossas vidas. Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite, Claudeci. Como é que tá a imagem e o áudio? Tá legal? Ok, está sim. Então vamos começar a nossa live. É uma felicidade muito grande estarmos aqui, mesmo dessa forma. Eu não sei se vocês lembram, não sei se o Claudivan, se Dona Ceci, se eles lembram, mas a última palestra que foi feita aí na Associação Espírita O Caminho da Luz, no domingo, antes da pandemia, foi a minha. Então, nós fizemos uma palestra no domingo. No domingo seguinte já não houve mais palestra presencial. Eu não sei se vocês lembram. Boa noite, Analice. Boa noite, meu irmão Mário. Cíntia. Vamos entrando e vamos começando a conversar. Eu sempre que eu inicio um trabalho semelhante a esse, eu tenho a minha água para fluidificar. Principalmente porque as nossas casas, nesse momento, se tornaram uma extensão das nossas casas espíritas. Então, o mundo espiritual, os amigos espirituais que fazem a Associação Espírita O Caminho da Luz e outros amigos espirituais que se fazem presente em nossas casas e também aqueles que não são tão amigos, mas que também sejam bem-vindos. O Mário colocou aqui, ó, só a Covid para ele deixar de barba. Eita, Mário, você é parada. Não, eu resolvi mudar um pouco. É muito bom de vez em quando estar mudando. Eu digo, vou deixar a barba crescer um pouco também. E assim, eu fico muito feliz repetindo isso para vocês, porque é uma oportunidade maravilhosa de podermos nos reunir, de conversar, de interagir. Olha, o nosso tema de hoje à noite, Lei do Progresso, está lá no capítulo das leis morais do Livro dos Espíritos. E vocês vão perceber como tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Boa noite, Analice, Lenice, Marineide, Ivete. Então, eu vou precisar muito da participação de vocês, porque eu vou fazer algumas perguntas e quem puder responder, por favor, responda. Eu vou ler aqui e aí a gente vai continuar interagindo. Então, a última palestra da Associação Espírita O Caminho da Luz, presencial, de domingo, foi minha. Não sei se vocês lembram, há pouco mais de um ano atrás. No domingo seguinte, aí já havia sido decretado o lockdown, aí houve aquela parada. E até hoje, há pouco mais de um ano, eu acho bem interessante porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, apesar de todas essas limitações. A tecnologia, boa noite, Maria José, a tecnologia nos coloca juntos, né? Então, nós vamos presenciando como esse avanço espiritual, tecnológico, ele nos aproxima, né? Boa noite, Madison, boa noite, Norma. Meu Deus, eu olhando para vocês aqui, pelo menos nas fotos que está entrando, né? E o nome de vocês, é como se eu estivesse aí. George, meu Deus do céu, dá vontade de abraçar vocês aqui. Mas se sintam abraçados. Ontem eu estava numa palestra presencial aqui no Jefa. O Jefa já é presencial e essa semana tem uma casa espírita no Pino, uma casa espírita também muito iluminada, que é o Grupo Espírita Maria Dolores. E nós fizemos um estudo do EAD, do ESD, e o tema foi Lei de Progresso. Então, nós resolvemos trabalhar esse tema, por quê? Porque ele está muito de acordo com o momento que nós estamos vivendo. Então, vamos iniciar nosso tema. A nossa prece nós vamos iniciar a nossa prece, é o nosso trabalho. No final, nós encerramos com uma prece, onde nós vamos pedir nessa prece por todos, por todas, por toda a humanidade, em especial pelas casas de
todos que sofrem, de todos que necessitam e de cada um de nós, de todos que se fazem aqui presentes, para que essas casas continuem a ser abençoadas e que o mundo espiritual, os espíritos que estão presentes em nossas casas, nossos amigos, nossos irmãos e os nossos adversários, você não vai jamais pedir para que aqueles que não são amigos se retirem das suas casas. Boa noite, seu Claudivan. Boa noite. Então você não vai pedir jamais que eles se afastem de suas casas. Ou seja, nós vamos pedir que eles sejam convidados a fazer parte de nossas vidas nesse trabalho de progresso, que é o caminho que a espiritualidade nos reserve. Allan Kardec, o codificador, ele já falava: nascer, viver, morrer, renascer, progredir incessantemente, tal é a lei. O maior obstáculo, falava Kardec, o maior obstáculo à nossa sociedade era o egoísmo e o orgulho, alicerçado ao materialismo. Porque o materialismo é um grande adversário de nossas vidas. O materialismo, boa noite Aline, boa noite Luiz Cláudio. Boa noite Mary. Porque o materialismo é um grande adversário do nosso progresso espiritual. Porque existe uma diferença, viu gente, entre ateu e materialista. Nem todo ateu é materialista. Eu não sei se vocês sabem, mas aqueles que são ateus, eles não creem em Deus, mas creem no espiritual. Então eu conheço pessoas que dizem para mim: olha, eu não creio em Deus, mas creio na reencarnação porque eu trabalho com reencarnação através da técnica da regressão de memória no meu consultório. Então são pessoas que, embora eles sejam ateus, eles não são materialistas, porque eles não creem em Deus, mas creem na vida espiritual. Mas o materialista, ele é ateu. Todo materialista é ateu, porque ele só acredita na matéria, exclusivamente na matéria. Então vocês já vão entendendo que há uma diferença entre ser ateu e ser materialista. Embora nem todo ateu seja materialista, todo materialista ele é ateu. E porque o materialismo é um grande adversário, e Kardec não focou nos ateus, Kardec focou no materialista realmente. Porque o materialista é aquele que não tem nenhuma perspectiva de espiritualidade. Ele não tem por que alimentar compaixão em relação às pessoas, embora nós aqui não estamos falando que todos os materialistas são assim, nós estamos falando do materialismo. E o grande perigo, o grande adversário não são aqueles que se dizem materialistas, que não creem em nada. São aqueles que se dizem religiosos, mas agem como materialistas. São aqueles que, para trocar de carro todo ano, eles não pensam duas vezes antes de se apossar dos recursos da educação, da saúde das crianças. Pode deixar centenas de crianças sem estudar ou sem sequer ter recursos para a escola funcionar, desde que ele possa trocar de ano por um carro importado ou abrir uma conta em um paraíso fiscal. Ele pode até falar que é cristão, mas as ações não corroboram. Esses sentimentos, isso que nós estamos falando, é o verdadeiro materialismo, porque o materialismo observa e diz assim: isso não existe mesmo. Por que é que eu não vou me apossar do que eu posso, se só o que interessa sou eu? Por isso que Kardec foca nesse capítulo da Lei de Progresso que o egoísmo é um grande adversário de nossas vidas, porque o egoísta, ele não vai pensar duas vezes, ele tira recurso do idoso, do enfermo, tá nem aí. Quase todos nós ainda temos muitos resquícios do egoísmo em nossas vidas. Por quê? Porque, principalmente nesse momento de pandemia, que nós encontramos tantas pessoas sofrendo com fome, desempregadas, passando por momentos difíceis, toda a sociedade poderia estar mobilizada, todos poderiam estar mobilizados, aqueles que são assalariados ou que têm recursos que são realmente certos, que todos os meses vão receber, ou as instituições de Estado, aqueles que têm funções mais importantes e cargos mais importantes na República, poderiam liderar movimentos para que pudéssemos chegar a todos aqueles necessitados e até aqueles que nem têm tantos recursos, mas têm vontade. Eu vou dar aqui só um exemplo para vocês, para que nós possamos compreender o que é realmente o egoísmo e o orgulho. No final do ano passado, a revista Veja publicou nas suas, não sei se nas páginas ou online, eu vi online,
algumas instituições de Estado, que eu não quero citar o nome, quais são as instituições, que fizeram licitações absurdas de coisas inúteis, principalmente para o momento. E aí, uma delas, no final do ano passado, foi uma licitação de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Essa licitação foi feita por uma instituição, não vou citar qual é, mas ela foi feita para que eles pudessem contratar uma empresa para fornecer uísque 12 anos e camarão graúdo e lagosta para um festim que eles iam fazer no fim de ano. Então você vê, 12 milhões de reais dava para construir 240 casas populares para abrigar 240 famílias. 240 famílias que poderiam sair das ruas, das esquinas, dos viadutos. Mas aí eles preferiram comprar uísque 12 anos, camarão e lagosta, em pleno período de pandemia. Então isso se chama o quê? Isso se chama egoísmo, isso se chama ganância. O orgulho é um processo extremamente complicado e a espiritualidade nos diz que o orgulho às vezes nos leva a várias encarnações com dificuldades. Quem aqui leu o livro A Caminho da Luz vai perceber que o nosso planeta foi povoado por espíritos oriundos também da constelação do Cocheiro, né? E aqui chegaram os povos orientais, os hindus, os Vedas, os egípcios, os judeus e os arianos. E aí o mundo espiritual nos fala que entre os povos mais orgulhosos, o Chico sempre falava isso, estavam os judeus. E muitos desses que vieram, ainda hoje, não conseguiram avançar espiritualmente o suficiente para se despir de tanto orgulho. E nós nos encaixamos nessa perspectiva que nós estamos aqui falando. Orgulho e profundamente egoísmo. O que nós precisamos ter consciência, eu vou perguntar isso a vocês, eu não sei se alguém puder aqui responder, responda com algum sinal, com algum símbolo. A pergunta que eu deixo para vocês é: estamos melhorando ou estamos piorando? A sociedade está melhor ou pior na opinião de vocês? O que é que vocês acham? Estamos melhores ou estamos piores? Eu às vezes faço essas perguntas nas casas espíritas. Estamos melhores, estamos piores? Alguns respondem que estamos melhores. O que é que vocês acham? Quem puder aqui responda, coloca aqui na... Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Se alguém puder responder isso também, eu vou agradecer. Estamos melhores... Olha, estou vendo um coraçãozinho aqui, então tá legal. Estamos melhores ou piores, né? Às vezes eu chego em algumas casas e algumas pessoas dizem: meu Deus, como o mundo está difícil, como nós estamos vivendo pior. E aí a pergunta que eu deixo para vocês... Gostei, Aline. A pergunta que eu deixo para vocês... Olha a Norma colocou aqui, ó, melhorando, é claro, muito bem, Norma. Norma colocou melhorando, Madison sim, Analice sim, exatamente, nós estamos melhorando. Betânia, falo por mim, estou melhor. Olha, Betânia, toda a sociedade está melhorando. Eu vou aqui só falar uma coisa para vocês. Hoje tem mais racismo do que existia no passado? Ou tem menos racismo? Ainda existe racismo? Existe. Ainda temos um longo caminho para percorrer. Ainda temos uma longa jornada, um grande trabalho para fazer. Mas ainda existe racismo? Existe. Mas hoje... ninguém de cor preta, porque eu falo preto porque preto é cor, ninguém de cor preta vai preso porque casa com uma mulher branca. Ninguém que tem a pele, o tom de escuro preto, ele é impedido de acessar um apartamento, um elevador social, ou entrar por alguma porta, porque o tom de pele dele é escuro. Mas no passado já foi assim. No passado, as pessoas de cor de pele escura podiam ser mortas, podiam passar por diversas dificuldades, não podiam acessar determinados banheiros, não podiam acessar determinadas estruturas. Hoje em dia, nós ainda temos racismo? Temos, mas não temos mais como foi no passado. Ainda existem pessoas racistas, que elas pensam, mas elas não têm mais coragem de falar o que pensam. Elas não têm mais coragem de agir como agiam. Antigamente, as pessoas de tom de pele escuro não podiam acessar elevadores nos prédios sociais. Muitas vezes elas eram encaminhadas para elevadores de serviço.
Hoje em dia não pode mais ser assim. Mas e se alguém pensar assim? Pode até pensar, mas se falar pode ir preso porque é crime. Então, nós avançamos na luta contra o racismo, avançamos. Existem ainda pessoas racistas? Claro, porque o espírito, ele é imortal. Aqueles que no passado cultivavam esses sentimentos, muitos deles reencarnam e ainda cultivam esse sentimento independente da cor da pele. Existem pessoas que vão reencarnar no tom de pele escuro e mesmo assim ainda vão alimentar sentimentos racistas porque tá no âmago, tá na alma. São de vários processos reencarnatórios. Nós ainda temos o machismo. Vocês ainda acham que existe machismo na sociedade atual? Uma vez eu estava fazendo uma live no Google Meet de uma casa espírita aqui pertinho. E aí, no momento, estavam algumas imagens só com as fotos das pessoas, outros estavam participando e outros estavam com a foto. Quando eu perguntei se ainda havia machismo, uma jovem entrou na imagem e balançou com bastante ênfase com a cabeça, tem muito machismo. Então, o machismo é um processo que ainda acontece, mas já foi pior. Antigamente as pessoas viam uma mulher apanhando do marido e elas usavam uma frase horrível. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Tem essa frase, eu não sei se vocês lembram disso aí. E aí hoje não. Hoje em dia se mete sim. Hoje em dia se mete em briga de marido e mulher, se mete a colher, se chama as autoridades. Não se pode facilitar não. E eu falo isso principalmente para que vocês divulguem realmente que não há mais condição de haver machismo, nem violência, nem se tolerar nada em relação a isso. Ainda existem esses processos? Existem, mas nós já estamos caminhando com alguns avanços. Claro que às vezes são 10 passos para frente e 2 para trás, mas estamos avançando. Então racismo, machismo, preconceito, intolerância. Antigamente houve uma época em que a igreja se reuniu para decidir se a mulher tinha alma. Mulher não votava. Mulher não podia trabalhar. E então hoje não se aceita mais essa situação. O espiritismo, ele vem e ele realmente mostra por que os espíritas principalmente não podem alimentar esses sentimentos. Porque o espírita conhece de reencarnação e o espírita sabe que o espírito não tem cor. O espírito reencarna ora no tom de pele preto, ora no tom de pele branco, azul, verde, seja a cor que for. O espírito não tem cor. Como o espírito também, ele não tem sexo. Por isso que quando no livro dos espíritos é perguntado, tem sexo os espíritos? Percebam vocês que os espíritos não respondem que não tem. Eles não respondem isso. Eu já vi espírita falando que os espíritos não têm sexo. Isso não é verdade. Os espíritos têm sexo não como nós entendemos. Por isso que a resposta dos espíritos é não como entendeis. Ou seja, os espíritos, eles precisam do processo da reencarnação. Nesse processo da reencarnação, ora ele reencarna em um campo fisiológico, ora em outro, com várias variantes. Como nós já falamos aqui, o espírito precisa aprender em vários campos. Por isso que não há mais espaço para racismo, para machismo, para homofobia, para xenofobia, para intolerância. Não há mais espaço para isso. Nós falamos que o materialismo associado ao orgulho e ao egoísmo. Mas, Josué, a sociedade não é materialista. A maioria das pessoas são cristãs. A maioria das pessoas são cristãs da boca para fora. Porque você acredita que ser cristão é um rótulo? Você acha que ser cristão ou se dizer cristão é um rótulo? O apóstolo Paulo de Tarso, ele tem uma frase que é muito mal compreendida até hoje. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê será salvo. É uma forma de expressão. Todo aquele que crê será salvo. Será que realmente nós conseguimos crer verdadeiramente em Jesus? Porque crer não é no sentido de existir, acreditar que Jesus existiu. O sentido de crer na frase do apóstolo Paulo é que todo aquele que crê coloca em prática os ensinamentos daquele em quem acredita. E se você acredita verdadeiramente em Jesus, você coloca em prática os ensinamentos que o Mestre nos ensinou. O Mestre Jesus nos ofereceu uma senha maravilhosa. E nós sempre falamos essa senha aqui porque a espiritualidade tem nos pedido para cada vez mais falar sobre isso.
E é responsabilidade de todos nós, cuja proposta é a divulgação do Evangelho. A divulgação do Evangelho como renovação das vidas, de nossas vidas e nossos corações. Jesus fala assim: ao meu lado estarão aqueles que me deram de comer quando eu tive fome, de beber quando eu tive sede. Percebem vocês que Jesus não fala: ao meu lado estarão aqueles que me veneravam, que se ajoelhavam, que se encontravam nos templos me louvando. Jesus não se preocupa com bajuladores. Você acha que Jesus está preocupado em bajulação? Você acha que ele vai escutar bajulação? O mundo espiritual não se preocupa com bajulação. Jesus nos dá a senha. Jesus tinha uma grande preocupação em alimentar as pessoas. Tanto que em um dos seus milagres, que as pessoas chamam de milagres, nós sabemos que é um processo de efeito físico perfeitamente compreensível, que é a multiplicação de pão e peixe. Porque ele tinha uma grande vontade de alimentar as pessoas e queria deixar isso marcado. Os apóstolos chegaram para ele: Senhor, espalha a multidão, para que a multidão possa voltar para casa. Boa noite, Michele. Boa noite. Eu estou vendo aqui, a todos que vão entrando, eu vou dando boa noite. A multidão pode ir para casa. Os apóstolos diziam: Senhor, eles estão com fome, vamos liberá-lo, para que durante o caminho eles se virem para comer. Jesus diz: não. O que é que vocês têm aí? Eles temos um pouco de pão e um pouco de peixe que não dá para nada. Jesus multiplicou tanto pão e peixe, que sobrou pão e peixe. Então, havia no mestre o entendimento que sem um alimento não dá para você cultivar os valores espirituais da alma, não dá. Não dá para o pai de família que está passando necessidade e que está vendo seus filhos sem um alimento sair de casa com equilíbrio para sentir alguma sensibilidade em relação aos valores espirituais se a família está passando necessidade. Muitos, inclusive, falam assim: eu hoje vou sair, vou conseguir o alimento deles de qualquer forma. Uma sociedade que se propõe cristã não pode ficar insensível em olhar as pessoas nas calçadas, nas ruas, nos canais. Eu estou andando aqui no Recife, a quantidade de famílias nos canais é algo que eu nunca tinha visto, do jeito que eu tenho visto. A quantidade de pessoas morando na rua, que não tem o auxílio emergencial de R$ 150. Meu Deus do céu. Num país em que nada no dinheiro, em que as instituições e os poderes da República fazem licitações que eu nem falo aqui para não envergonhar. Não envergonhar, nós é que nos sentimos envergonhados diante disso, desse descalabro. Enquanto isso, tem pessoas que, na miséria, que não tem um celular para baixar um aplicativo, que não sabem ler. Quantos miseráveis estão nas ruas e não têm acesso a um alimento, nem vão ter acesso. E jovens fraudando, até isso, fraudando essas concessões para usar o dinheiro para farrar, para se embriagar. Pessoas que têm condições financeiras ricas, pessoas de classe alta, pegando esse auxílio, tirando de quem precisa, gente. Então, essa sociedade que nós falamos cristãs, a espiritualidade, Allan Kardec nos falava que nesse momento de transição, o materialismo ia preponderar. O materialismo é isso. O materialismo é primeiro eu, depois eu sou egoísta porque só existe a matéria. As pessoas cantam e fazem louvores, muitas vezes da boca para fora. Mas o sentimento na alma não é esse. Porque você acredita que alguém que pega uma verba que é para a saúde pública, para comprar algo que é necessário para salvar vidas, e que pega esse dinheiro e usa ou guarda para usufruir nos melhores restaurantes ou em viagens ao exterior, essa pessoa, quais os sentimentos? Eu não estou aqui fazendo juízo de ninguém, mas qual o sentimento? Então, às vezes nós nos perdemos e falamos: não, porque o Evangelho, e louvar Jesus às pressas, tudo isso é muito importante. Tudo isso, o Espiritismo é a transformação da sociedade. Sabe por que a sociedade tem se tornado materialista, falsamente religiosa? Porque as pessoas não acreditam mais naquelas histórias piegas. Porque um céu, um inferno. Porque quem aceitar Jesus vai para o céu, mesmo que pratique uma série de iniquidades, vai para o céu. E quem não aceitou Jesus vai para o inferno, mesmo que tenha praticado a caridade. Ora, as pessoas não acreditam mais nesses valores.
E muitas vezes elas são levadas a esses processos porque elas não conseguiram se convencer de que o Deus maravilhoso que tanto nós falamos permite que nasçam crianças nas condições mais difíceis, pessoas com tanta desigualdade, crianças que nem chegam realmente a nascer e desencarnam quando nascem porque não tem um alimento, como em alguns países da África e hoje, infelizmente, já aqui em alguns rincões do nosso país. Então, as pessoas dizem que Deus é esse, é porque elas ainda não conheceram a reencarnação, não conheceram as maravilhas da vida após a morte, da espiritualidade nos conduzindo, Jesus enviando, os espíritos missionários. Por isso que é tão importante, gente, o processo da divulgação. Porque quando alguém chega para mim e diz assim, mas como é que pode existir um Deus e ser tolerante com tanta miséria? Porque nós precisamos compreender que todo esse processo de aparente abandono, existe uma ordem dentro da desordem. Existe uma ordem dentro da desordem. Nós estamos em um mundo de provas e expiações, mas nós estamos avançando. Em 1857, os espíritos falaram para Allan Kardec da lei do progresso. E vejam vocês que hoje, em 2021, ainda temos muito atraso, mas hoje se mata menos do que se matava 200 anos atrás. A população do planeta há 200 anos atrás era menor. A população hoje é bem maior. Antigamente se media o índice de violência por morte a cada 400 habitantes. Olha, morreu 14 pessoas a cada 400 habitantes. Em tal lugar morre 14 a cada 400 habitantes. Hoje, na estatística, é morte a cada 100 mil habitantes. Então, nós estamos, graças a Deus, nesse campo, avançando. As informações chegam mais rápido, daí a sensação de que existe um desequilíbrio, mas já foi pior. Mas, como é importante a estratégia de divulgação, gente, vamos divulgar a espiritualidade. Vamos vencer o materialismo e passar a vivenciar a espiritualidade em nossos corações. Nós não podemos cair na armadilha de nos dividir. Nós não podemos cair na armadilha de nos dividir. Nós precisamos entrar num processo cada vez maior de nos reunirmos, de compreendermos o momento que nós estamos vivendo. Esse é o chamado da espiritualidade. Recentemente, nós tivemos alguns irmãos e irmãs que desencarnaram pelo processo do vírus aqui no Recife, em todo o planeta. Mas alguns não desencarnam. E um amigo espiritual respondeu que alguns que são entubados ou que vão para o oxigênio antes de serem entubados, eles não vão para desencarnar, mas eles vão para que sejam e sofram um processo de renascimento, um alerta, um chamamento. Muitos precisam desse chamamento. Por que precisam desse chamamento? Para compreender que suas vidas não dependem de seus recursos financeiros. Suas vidas não dependem de suas condições financeiras e que aquilo que você pode fazer hoje, não deixe para fazer amanhã. Se você precisa se reconciliar, se você precisa tomar uma atitude, se você precisa se melhorar, você precisa começar a trabalhar e a pensar nisso. Porque esse é o processo do momento, é esse o convite que a vida nos faz. Allan Kardec, o codificador, eu falo sempre que nós desconhecemos muito Kardec. Porque é tão importante restaurar Kardec em nossas casas espíritas. Por favor, quem concorda aqui, manda um sinalzinho. Porque é tão importante restaurar o codificador em nossas casas espíritas e porque o codificador ainda é um grande desconhecido. Eu costumo sempre falar que daqui a uns 50 anos eu acredito que nós vamos começar a valorizar mais o codificador a nível de planeta. O codificador vem para provocar um profundo impacto de transformação nesse planeta. Olha, observem vocês. Quando Jesus fala ao meu lado, estarão aqueles que me deram de comer, que me deram de beber, que me visitaram quando preso, quando enfermo, que me vestiram quando nu, que me receberam quando estrangeiro. Vejam vocês que Jesus só nos faz convite para a prática da caridade. Jesus não nos faz convite para a prática da bajulação, para a prática da caridade. E aí, por que Kardec ainda é um grande desconhecido nas casas espíritas? E nós precisamos ter um grande cuidado. Às vezes eu fiz umas lives, participei de umas lives com algumas casas espíritas e algumas lives no Instagram
e aí tem a participação de alguém fazendo, dirigindo, fazendo alguma pergunta, no Zoom, no Google Meet, usando aquele programa StreamYard. E algumas pessoas às vezes fazem assim: Josué, você já leu um livro espírita chamado O Abismo, de Ranieri, ou Sexo Além da Vida, de Ranieri? Olha, eu estou usando Ranieri aqui como exemplo, mas eu tenho o maior respeito. Tenho o maior respeito pela obra de Ranieri. Tenho o maior respeito pela obra de Zílio Gasparetto. Tenho o maior respeito por tantos autores, João Nunes Maia, o Espírito de Miramês, mas esses autores não são verdadeiramente espíritas. Eles são espiritualistas. Por quê? Porque eles têm passagens que são contrárias aos ensinamentos da codificação. E o codificador, olha, quando você lê Kardec, conhece Kardec, você pode ler qualquer coisa. Mas quando você não lê Kardec, as pessoas dizem: você já leu essa obra? Eu devo ler essa obra? Eu digo: olha, cuidado. Porque existe muita literatura que mistura ficção com realidade. E não é por maldade dos médios, é porque muitas vezes desconhecem os processos da própria mediunidade e recebem mensagens e eles não conseguem filtrar. Conta Arnaldo Rocha que certa feita Chico Xavier estava psicografando. E aí ele começou a ler no final, ele estava inconsciente, mas ao final ele começou a dar uma olhada no que ele havia psicografado. E o Chico pegou uma das páginas que ele havia psicografado, ele amassou e jogou no lixo. Ele amassou e jogou no lixo, e o Arnaldo ficou observando e foi perguntar a ele: e aí, Chico, o que foi que houve que você amassou e jogou no lixo? Ele disse: olha, Arnaldo, você pode queimar para mim aquela página? Aí o Arnaldo disse: ô Chico, e o que é que tem lá na página? Aí o Chico respondeu assim: olha, Arnaldo. E o Chico tinha um grande carinho por Arnaldo Rocha, que foi o marido de Meimei. E aí o Chico disse para ele: se eu pudesse lhe falar, ou se eu pudesse lhe falar o que é que está ali, eu não lhe pedia para queimar, eu estou lhe pedindo para queimar. E o Arnaldo respeitou, não olhou e queimou. Mas o Chico percebeu, até ele, recebeu uma mensagem apócrifa. E ele, pelo conhecimento doutrinário, porque ele era muito doutrinário. Por isso que quando você lê Chico, Ivone Pereira, eu digo a você, são espíritos de uma luz muito grande. Ele olhou a obra, ele olhou o que tinha feito e jogou fora. E por que Emmanuel deixa acontecer? Os espíritos, eles permitem que isso aconteça com qualquer um de nós. Eles não corrompem nosso livre-arbítrio. Genete colocou aqui: consegui agora, minha internet está caindo. Ivete, oh, que pena, gente, porque ainda temos essa dificuldade com a internet. Muitas vezes é configuração, né? Mas graças a Deus que está caindo, mas está voltando. Então, o Chico, ele tinha um grande cuidado, ele tinha um conhecimento, ele não permitia qualquer espírito que chegasse, falasse com nome de sabedoria, e ele colocava ali. Qualquer médium pode passar por esse processo, principalmente médios de cura, porque os médios de cura são aqueles mais suscetíveis do processo da obsessão, porque mediunidade de cura é mediunidade de efeito físico, e envolve ectoplasmia, e os espíritos, principalmente os espíritos que estão em uma condição mais difícil, mas têm conhecimento e inteligência, eles procuram muito e assediam demais. Raros escapam de processos mais complexos através da mediunidade de cura. Então, o que é que nós precisamos compreender através do estudo que o codificador é um grande desconhecido, infelizmente ainda, de nossas casas. Quando nós falamos aqui do materialismo, quando nós falamos aqui do egoísmo, quando as grandes chagas sociais. Por que são grandes chagas sociais? Porque eles nos levam a reencarnações mais difíceis. Da última vez que nós estivemos aqui, eu contei para vocês, e eu até brinco, que eu digo assim, foi quando Jesus falou de perispírito. Vocês lembram disso? Quem lembra aqui, manda um sinalzinho de que lembra. Nós falamos daquela parábola, que é a parábola do festim de núpcias. E essa parábola ela tem um contexto bem complexo. Por que ela tem um contexto bem complexo? Seu Claudivan até comentou comigo depois da palestra. Seu Claudivan comentou da parábola. E é interessante que o conhecimento que nós temos da parábola, que ele fala que foi enviado, Theo Carvalho está colocando aqui: meu irmão desencarnou agora, dia 21 de abril, gostaria muito de saber algo sobre ele, se puder. E de meu irmão Evandro de Carvalho, que desencarnou no dia 9/12/2019. Theo Carvalho, olha, Theo,
Nesse momento, o que você realmente precisa saber é que todos que estão desencarnando estão muito bem assistidos pela espiritualidade. Estão muito bem assistidos pela espiritualidade e é isso que nós precisamos compreender. Nós não estamos jogados, nós somos muito assistidos. Se porventura, através do seu envolvimento, veja só, através do seu conhecimento do Evangelho, através do seu trabalho junto aos mais necessitados, das suas preces, do seu Evangelho no lar. Theo Carvalho colocou aqui, boa noite. Eu estou vendo bem pequenininho, mas é isso aí. Então, através de todo esse processo, você pode ter um sonho, você pode sonhar com essas pessoas, você pode, em algum momento do seu dia, você ter uma inspiração, uma intuição, que eu vou pedir a você que não fique mentalizando elas. Mentalize Jesus, mentalize os amigos espirituais. Por quê? Porque os espíritos que desencarnam e são recém-desencarnados, muitas vezes eles precisam de nossas preces de amor, de carinho, não de desespero. O Espiritismo é conhecido como Consolador Prometido por isso. Ele não vem para tirar a dor e o sofrimento de perder alguém que você ama. Você não é insensível. Às vezes eu conheço espírita que diz assim, mas como é que você pode estar chorando ou sentindo isso se você sabe que o espírito permanece vivo porque é imortal? Nós não somos insensíveis. O Espiritismo não trabalha em nossos corações para enrijecê-lo. O Espiritismo, ele flexibiliza, ele alimenta o nosso coração da compaixão, do sentimento do amor. Nós compreendemos, mas sentimos a saudade. Mas nós não nos desesperamos mais. Nós não entramos em desespero. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar de um médium chamado Orlando Noronha. Se alguém aqui conhecer ou já ouviu falar do médium Orlando Noronha, mande aqui um sinalzinho. Orlando Noronha é um médium que trabalhou com o Chico em Minas Gerais. Hoje ele faz muitas lives. Se você colocar no YouTube, médium Orlando Noronha. Aí você vai ouvir, ele faz muitas lives bonitas e ele escreve cartas consoladoras. Ele viaja o país escrevendo cartas consoladoras nas casas espíritas. O Mário colocou aqui que já. Muito bem, Mário. Theo botou assim, minha hoje foi aniversário dela e a Edna, ela chorou muito. Falei para não chorar, pois ele fica triste lá também. Isso mesmo. Fica triste com um choro de desespero. Mas quando você chora de saudade, quando você chora de saudade, os espíritos eles não sentem o desespero, eles sentem a prece. É a prece da saudade, é a prece que o mundo espiritual envolve você para lhe alimentar, para lhe iluminar, para lhe instruir. Eu vi aqui, minha irmã quis dizer, muito bem, minha irmã hoje foi aniversário dela, muito bem. Então o que acontece? O Orlando Noronha, ele é um médium de cartas consoladoras. Nem todos os médiuns são médiuns de cartas consoladoras. Então o médium não pode, e o Chico sempre falava isso, não peça ao médium aquilo que ele não pode lhe oferecer. Cada um tem uma faculdade diferente, cada um tem uma faculdade para um determinado tipo de trabalho. Nós chamamos de predominância da mediunidade, mas isso não é tema do momento. Mas o Orlando Noronha, ele é um médium de cartas consoladoras. Você vai ver vários vídeos dele no YouTube em que ele começa a ler as cartas e as famílias vão se identificando e vão recebendo as cartas com os entes queridos falando, conversando com os seus familiares. E ele teve um fato impressionante. Houve um fato impressionante que ele falou do Chico. O Chico Xavier, ele uma vez ao mês, ele fazia uma refeição com os trabalhadores da casa, onde eles faziam um trabalho, porque é importante que as pessoas se conheçam na própria casa. Às vezes nós vemos casas espíritas em que as pessoas mal se conhecem. Às vezes um irmão, uma irmã na casa espírita está passando por uma necessidade, às vezes é uma necessidade até material. Eu já vi trabalhadores, prestem atenção no que eu vou falar, gente. Alguns anos atrás eu fui numa casa espírita aqui no Recife, eu não devo citar o nome da casa, mas um trabalhador da casa, ele cometeu suicídio. E aí a pessoa disse para mim, na casa, Josué, ele era uma pessoa que trabalhava com segurança, ele disse, Josué, fulano estava passando por uma grande dor, uma grande dificuldade, estava passando por uma sede espiritual. E nós não percebemos, não havia pandemia ainda, quando esse fato aconteceu, isso faz de 5 a 7 anos. E aí o que acontece? Às vezes está do nosso lado,
O nosso irmão e nossa irmã está passando por um sofrimento, um desequilíbrio e a gente não está enxergando. Mas a gente está procurando lá fora, mas está tão pertinho e não estamos enxergando. Eu já ouvi casos de você fazer uma campanha para alimentar os necessitados, tendo pessoas necessitadas dentro da própria casa, precisando do alimento para completar a sua feira, a alimentação da sua família, dentro da própria casa espírita. Então, nós precisamos nos conhecer mais. E o Chico fazia isso. E o Orlando Noronha fala que um dia ele estava se encaminhando para a casa espírita em Uberaba para participar dessa refeição que ele havia sido convidado e só entrava ali quem era o convidado, porque nessa época em Uberaba era lotada, haviam filas de pessoas para entrar no centro espírita, eram muitas filas, muita gente, e havia repórteres, jornalistas do mundo inteiro, simulando situações para entrar, tentando mentir, enganar, e o Chico era muito rigoroso. Até eu botou aqui o Mário, que está online também, que está conosco. Começamos a conhecer mais a mediunidade através dele. Muito bem, que já estuda há muito tempo. E tem sido uma bênção na nossa vida. Muito bem, Theo. E aí o que acontece? O Orlando estava na fila para entrar, e era um rigor muito grande para participar, porque havia muitas pessoas querendo entrar, e havia uma pessoa responsável por não permitir que todos entrassem. E aí, meu amigo, minha irmã, meu irmão, só entrava realmente quem estava na lista. E o que acontece? Nas costas do Noronha, do Orlando, uma senhora que disse, olha, eu quero falar com o Chico. Ele disse, olha, a senhora vem à noite para a reunião, porque agora é um momento reservado. Ela disse, se eu não falar com o Chico, eu vou tomar isso aqui. Aí abriu a bolsa, estava repleta de chumbinho dentro da bolsa. E aí ele disse, meu Deus do céu, o Orlando ficou, e o que é que eu faço? Se eu não levar ela para falar com o Chico, ela se mata, eu vou me sentir responsável por isso. Então foi o que ele fez. Ele disse, vamos comigo, só que a pessoa responsável na frente disse, aqui só vai entrar você, Orlando. Só você que entra. E aí ele ficou, meu Deus do céu, como é que eu faço? Ele disse, eu vou entregar nas mãos de Deus e da espiritualidade. Entregar nas mãos de Deus não é deixar como está para ver como é que fica. Entregar nas mãos de Deus é você fazer a sua parte e você acreditar que o mundo espiritual vai fazer a parte dele. E isso aí eu estou contando, viu, Theo, para explicar essa situação que vocês estão vivendo e ainda outras pessoas estão vivendo em relação ao Covid, vocês vão entender já já. E aí o que aconteceu? O Orlando foi e ele conseguiu, quando ele estava se aproximando, alguém chamou, boa noite, Rabelo. E aí alguém chamou o segurança, quando ele olhou de lado, o Orlando empurrou a senhorinha, ela entrou. Ela entrou e ele disse, olha, não diga que foi eu que lhe coloquei aí dentro, porque isso é irregular, mas eu sinto a sua necessidade, a sua dor. E aí aquela senhorinha entrou e naquele momento ela revelou que ela tinha uma grande dúvida na mente dela se o filho dela havia morrido ou se ele havia sido assassinado. Vocês vão entender já já porque ela tinha essa dúvida. Ele colocou aquela senhorinha lá dentro e ela entrou. E ela se acomodou ao redor de uma grande mesa, que era onde eles se reuniam, e quando eles estavam se preparando para preparar o prato, o Chico só colocava o prato quando todos se serviam, e aí chegou o Chico, falou com todas as pessoas, inclusive com ela, e olhou para o Orlando e disse a ele, meu filho, você conhece essa senhora que está aí? Aí ele baixou a cabeça, porque ele viu que o Chico sabia que ele havia colocado ela lá dentro. Mas o Chico não queria recriminá-lo. O Chico disse, traga ela aqui porque eu preciso falar com ela. Quando ele foi buscar aquela senhorinha, que ela foi se encaminhando em direção do Chico, o Chico olhou para ela e disse, minha filha, por que tanto desespero? Olha, ela era uma senhora católica. Ela não morava em Uberaba, ela morava em um outro estado. Ela era católica, ela não era espírita, mas ela havia perdido seu único filho. Olha, gente, eu não sei se alguém aqui já passou pelo processo da solidão. Talvez você diga, José, minha família é grande, eu sinto solidão. Mas eu quero dizer a vocês aqui que existe uma diferença entre estar só e se sentir só. Às vezes você tá cercado de pessoas, mas você se sente só. Então, essa senhorinha, ela estava se sentindo só e ela realmente estava só porque ela havia enviuvado, ela só tinha seu filho, ela havia perdido o marido para a desencarnação, era só ela e o filho, ela tinha o maior prazer de ver o filhinho dela, de poder almoçar com ele, tomar café, ver ele acordando, chegando em casa, dormindo. Ela sentia aquela felicidade, a sua casa era preenchida pela presença do filho.
E ele vai trazer, o filho dela vai trazer no final uma mensagem trazendo um esclarecimento para aqueles que sentem a dor da solidão, e nós vamos passar isso aqui. Vocês aguardam que já chegamos lá. Então aquela senhorinha havia perdido seu filho, e ele havia saído com os amigos para tomar um banho de mar, ele havia ido para a praia, e lá ele desencarnou e ela achou que os amigos o haviam matado. Ela ficou com a dúvida, meu filho realmente desencarnou, morreu, ela não era espírita, ele morreu ou ele foi assassinado? Aquela coisa inquietava ela. E ela não aguentava mais a solidão dentro de casa, de olhar o quarto onde ele dormia e não se encontrar lá. Só sabe a dor de perder quem você ama, quem perde, né? E se não fosse o Consolador prometido, nós entrávamos em desequilíbrio, às vezes em desespero. Mas o Consolador prometido chega em nossas vidas, é essa a bênção de Jesus para nós. Porque ele vem nos revelar que a morte não existe. E aí nós vamos compreendendo a importância do Espiritismo, da ideia de vida após a morte e espiritualidade no planeta inteiro. E aí o que aconteceu? Ela ficou na dúvida, meu filho morreu, foi morto, eu não quero mais viver. Ela perdeu o gosto pela vida e nós vivemos em um planeta em que se você não tiver sentido da vida, você não consegue viver. Independente da idade que você tenha, você tem que ter uma perspectiva de vida, você precisa de um objetivo. Sem essa perspectiva fica muito difícil porque você se sente sem razão de vida. E nós precisamos ter uma razão. Seja a sua vida, seja o que for, você precisa encontrar essa razão. E aí o que acontece? Ela pensou, eu vou me matar. Um dia, provavelmente a espiritualidade, que nunca nos abandona, que coloca no nosso caminho pessoas que possam ser instrumentos da espiritualidade. Um dia uma amiga disse para ela, por que você não vai ouvir o Chico Xavier lá em Uberaba? Tente encontrar uma mensagem do seu filho. Se você quer tirar a própria vida, você não tem o que perder. Pegue as economias que você tem, viaje até Uberaba e fale com o Chico. Foi o que ela fez. E ela botou o chumbinho porque ela disse, olha, minha última opção, se eu não falar com o Chico, eu não vou mais ter sentido para viver. Então Orlando, ele colocou aquela mulher porque ele sentiu através da sensibilidade que existem coisas e coisas. Às vezes as pessoas chegam na casa espírita, tem alguém que chega com uma necessidade maior e a porta está fechada, ou então alguém não pode ouvir, não pode conversar. Nós precisamos entender. E as nossas casas podem estar fechadas, mas os nossos telefones, os nossos corações precisam estar abertos. Às vezes alguém vai lá falar no zap, olha, eu estou precisando de ouvir você, eu estou precisando conversar com alguém, uma chamada de vídeo, uma conversa de áudio, seja do que for, nós não podemos fechar as portas do nosso coração, nós não podemos, porque esse é o trabalho que a espiritualidade nos convida. Então o Chico olhou para aquela senhorinha que chegou pertinho dele, ele disse, minha filha, eu estou aqui com a sua mãe ao meu lado. A sua mãe, ela está aqui ao meu lado e ela disse que seu nome é Ambrosina. O nome dela também é Ambrosina. Então ela está me dizendo que foi ela que recebeu seu filho no mundo espiritual. E ele não foi assassinado. Ele realmente teve um mal súbito dentro da água, ele caiu no mar e aí ele caiu dentro d'água, mas ele desencarnou desse mal súbito. Não foram os amigos que tiraram a vida dele, mas seu filho permanece vivo. E foi a sua mãe, a avó, que o recebeu. Veja que coisa linda, ela saiu dali, ele disse, olha, o Chico disse para ela, venha mais tarde, eu não posso lhe garantir, porque o Chico sempre falava que o telefone toca de lá para cá, nunca daqui para lá. Mas aqui entre nós, hoje pode-se falar, os amigos do Chico falavam que o telefone também tocava daqui para lá. Mas o Chico foi orientado por Emmanuel a sempre falar isso, porque existem pessoas que não têm condição de se comunicar. Então, o Chico, ele só fazia o que era possível e o que a orientação espiritual designava. Então ele disse, olha, vem à noite e talvez o seu filho fale. E ela saiu dali brilhando, exultando. Meu Deus do céu, meu filho permanece vivo. Eu quero dizer a você, Theo, eu quero dizer a todos aqueles que perderam alguém querido, que seus entes queridos permanecem vivos e que se seus entes queridos, semelhantes a todos nós, têm família aqui no planeta, aqui na crosta, nós também temos família no mundo espiritual. Quem tem família no mundo espiritual e lembra dos seus entes queridos, por favor, mande aqui uma mensagem, aquela mãozinha, aquele coraçãozinho. Pode mandar.
quem tem suas famílias, seus entes queridos, seus familiares no mundo espiritual e lembra, por favor, aqui pode fazer um sinalzinho que a gente vai aqui registrar como é importante você saber. É muito importante você saber que você tem família aqui e você também tem família lá. E que essa família que está do outro lado, ela está torcendo por você aqui, para você fazer o melhor, para você perceber que a vida é um processo bem complexo, que ela não são só coisas, mas a vida se alimenta da alma, do espírito, do coração, do sentimento, da compaixão, do amor em relação ao próximo. Sabe o que é que Jesus falou quando ele disse: ao meu lado estarão aqueles que me deram de comer, de beber, aqueles que me visitaram quando preso, quando enfermo, que me receberam quando estrangeiro, que me vestiram quando nu. Todas as vezes, é linda essa frase, não é, gente? Todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. Ou seja, quando nós somos responsáveis por tirar alguma coisa de alguém, nós não fizemos com esse alguém, nós fizemos com Jesus. Porque todas as vezes que deixastes de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes, foi Jesus quem falou. Então aquela mulher saiu dali, Ambrosina saiu dali tão feliz da casa do Chico, e ela retornou à noite, sim. E à noite o Chico psicografou e o filho dela falou. E o filho disse: mamãe, eu não queria partir. Não era da minha vontade lhe deixar, mas era um compromisso, era um resgate meu e seu. E eu aqui fui recebido pela minha avó. E eu posso lhe falar, graças a Deus, e lhe dizer, minha mãe, que eu estou aprendendo, eu estou trabalhando para que um dia eu possa recomeçar, porque aí eu não aproveitei todas as oportunidades que poderia aproveitar. E eu falo todas as oportunidades, gente, que nós poderíamos aproveitar, porque cada um de nós aqui, no corpo físico, independente da condição em que nos encontramos, nós temos a oportunidade de renascer, de recomeçar, se tem uma doutrina que fala em recomeço. Essa doutrina é a doutrina dos espíritos. Não importa se você tem 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, você sempre vai recomeçar. O Espiritismo nos fala de renascimento, de recomeço, independente de reencarnação. O espírito é imortal. E aí o filho disse: mamãe, quer tornar seus dias aí melhores? Quer tornar seus dias com a companhia dos amigos espirituais iluminados? Vá visitar as mães sem filhos. Vá visitar os filhos sem mãe. E todas as vezes que suas mãos tocarem nas mãos dos necessitados, das necessitadas, sinta as minhas mãos, abraçando suas mãos, nas mãos dos nossos irmãos e irmãs que tanto necessitam. A mensagem do filho de Ambrosina para ela é: nós podemos atrair para as nossas vidas a companhia dos bons espíritos. O Cleiton colocou: uma grande amiga, acabou de desencarnar, estava há dias na UTI, hoje voltou para o Pai, para o mundo espiritual. É isso, Cleiton. Retornar ao mundo espiritual. Aqueles que precisarem do processo da desencarnação, eles vão desencarnar. Aqueles que não forem passar pela desencarnação não vão desencarnar. Josué, mas estão desencarnando só os maus? Estão desencarnando muita gente boa, muita gente maravilhosa, porque vai recomeçar novas tarefas. Saiu aqui desse planeta porque o nosso planeta é semelhante, é uma escola, mas é uma escola que ainda nos aprisiona, nos limita. E esses espíritos que passam pelo processo do Covid, a espiritualidade tem nos orientado a falar que o período da intubação muitas vezes é o período da preparação para as famílias. Para que as famílias possam se preparar, eles ficam ou elas entubados ou entubadas. E é uma forma de caridade. Porque o espírito que desencarna, o indivíduo que desencarna de forma brusca é uma grande dor para a família. Mas o que desencarna através do processo do Covid, a família já vai começando a se preparar. Com entubou, a família sabe, pode escapar, pode não escapar, mas as pessoas às vezes até param de brigar. Às vezes as pessoas até se reúnem em oração, fazem campanhas, vamos orar, vamos fazer um cordão. As pessoas desfazem até inimizades familiares. Olha, fulano está entubado, fulana está entubada, não é hora de brigar, não é hora de confusão. Vamos nos reunir para vibrar, para pensar, para orar. Então nesse período, a família torce para que retorne, mas sabe que pode não retornar.
A cada 3 entubados, 2 desencarnam. Então a família já vai começando a entrar no processo de preparação. Nós temos idosos que contraíram o Covid, principalmente depois da vacina, que não tiveram nenhum processo grave. E temos pessoas jovens que aos 19, aos 20 anos, sem comorbidade, estão desencarnando, porque era um processo de passagem da necessidade do espírito. Aqueles que não vão desencarnar vão retornar. O que nós precisamos é continuar nos cuidando e cuidar. Porque isso também é um grande teste em nossas vidas. Nós não somos suicidas, nós não somos homicidas. Porque quando nós não nos cuidamos, nós somos irresponsáveis, somos suicidas indiretos. E quando nós sabemos que somos assintomáticos, mas que por livre e espontânea vontade, nós vamos contaminando as pessoas, nos tornamos homicidas, semelhante àquelas pessoas que vão aplicar vacina e não colocam o líquido no braço daquelas pessoas. Isso é ser homicida, porque é responsável direto do processo de adoecimento e desencarne dela. Mas, Josué, se ela desencarnar é porque fazia parte do seu planejamento espiritual, é verdade, mas você não tem nada a ver com isso. A você, a mim, a cada um de nós fazer nossa parte. A dor dos nossos irmãos é um processo de progresso espiritual. Está na lei do progresso. Mas a nossa responsabilidade, o nosso compromisso é de assistir e de fazer o melhor. Os espíritos que estão desencarnando, o Covid não é obra das sombras. O Covid é uma coordenação espiritual. Ele surgiu pela necessidade da humanidade, pelo seu processo de atraso, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de desequilíbrio. Mas ele é um processo acompanhado pela espiritualidade. Pela primeira vez, alguém aqui lembra, que está me escutando, de algum ano, você conhece algum ano em que não houve carnaval, nessa encarnação, na sua encarnação? Um ano sem carnaval? Olha, muita gente diz assim, os espíritos das sombras estão sorrindo, eles não estão não. Não estão não, porque muita gente está fazendo muita reflexão. O mercado de bebida, de drogas legais e ilegais deu uma queda brusca, porque aqueles shows, aqueles eventos milionários, monumentais, milhares de pessoas, 100 mil, 200, 300 mil, milhões em todo o país, em todo o planeta, eles diminuíram, eles recrudesceram. Pessoas estão encontrando alternativas para trabalho, para outros processos. Estamos aprendendo a valorizar nossas famílias, nossos lares, nossa casa. Olha o Covid, os espíritos das sombras não estão tão felizes assim como muita gente imagina. O Covid está levando as pessoas a se conhecerem em casa, a se reconhecerem. Ah, mas tem família se separando, porque o processo de adaptação não é fácil. Mas aqueles que estão compreendendo a necessidade de se formatarem, de se reformularem, de formarem novas ideias, novos pensamentos. Estamos em um processo de grande aprendizagem. O que eu quero dizer para vocês é que o Consolador prometido, ele não está chegando em nosso momento por acaso. Há 2000 anos que Jesus nos convida. Bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Que terra? A terra de regeneração. Muitos espíritos que não vão mais continuar aqui nesse planeta, no processo da transição planetária. Muitos que, através dos seus processos de desequilíbrio, aqueles que estão, nesse momento, sendo responsáveis por tanta dor, por tanto sofrimento, por tanto egoísmo, às vezes até sorrindo em observar os milhões caindo nas próprias contas, através dos desvios, da imoralidade. Até em processos que nós falamos de licitações que estão dentro da lei, mas que são profundamente imorais. Muitos desses, ao desencarnar, dizia o Chico, que muitos desaparece até o rosto no mundo espiritual. Mas aqueles que estão desencarnando com dificuldades, que estão batalhando, buscando fazer o melhor, se reequilibrar, não nos inquietemos, faça o seu melhor, faça a sua parte, não se revolte, porque Deus está acompanhando tudo. Tem muitos que estão desmatando, matando animais, matando a natureza, mas olha, não se revolte, não se indigne. Nós lutamos, nós trabalhamos através do processo da conscientização, do esclarecimento, que é uma oportunidade da espiritualidade. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que o Consolador prometido chegou na sua vida, na minha vida. Meu Deus, que felicidade. Por isso que nós iniciamos a nossa live, como nós estamos felizes. Estamos felizes não por observar dor e sofrimento, mas por observar que estamos em plenas condições de raciocinar, de trabalhar, de servir e de receber a inspiração da espiritualidade.
Nós vamos fazer agora a nossa prece de encerramento, porque o nosso tempo é curto, mas eu quero dizer a você que não se inquiete em relação ao dia de amanhã, não se inquiete, porque Jesus nos falou que observai os pássaros e os lírios do campo, nem Salomão, e Salomão foi conhecido como o homem mais rico da época, nem Salomão se vestiu com tanta riqueza, como os pássaros, como os lírios, que Deus cuida de todos nós. Acredite, essa é a nossa mensagem. Ela chega no seu coração, no meu coração, nos nossos corações em forma de prece. Eu gostaria de encerrar essa live agradecendo em especial a todos vocês. Gente, como eu estou com saudade de vocês. De seu Claudivan, de Dona Ceci, de todos, de todas. Eu estou usando o seu Claudivan e Dona Ceci porque eu não posso citar o nome de todo mundo aqui. Então, Claudivan e Ceci representam toda essa família. Associação Espírita O Caminho da Luz, todas as casas espíritas de Goiânia, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta. Que Jesus abençoe sempre. A nossa prece vai ser uma prece de gratidão e que os amigos espirituais nas residências de vocês, aqueles que são seus amigos, que são seus familiares, que podem estar aí, os encarnados, os desencarnados, mas em especial aqueles que estão na sua casa nesse momento para lhe prejudicar. Que eles possam ser assistidos, abençoados e que você possa se despreender do orgulho e pedir perdão. Senhor, como eu fui orgulhoso, como eu sou orgulhoso, orgulhosa, eu peço perdão. Eu peço perdão por todos aqueles que ofendi, por todos aqueles que eu ofendi no passado. Não é maldade, é porque eu era materialista, porque eu era egoísta e eu só pratiquei dessa forma porque eu achei que estava fazendo bem para mim. Mas hoje eu sei que isso não fez bem para mim. Isso não faz bem para ninguém, isso não faz bem para nenhum de nós. Nós convidamos os amigos espirituais e aqueles que se dizem que não são nossos amigos para compartilhar conosco, porque a humanidade é só progresso. Na lei divina é inexorável, só progresso, só as bênçãos de Jesus, que é o coordenador de todo esse planeta. Nascer, viver, morrer, renascer, progredir incessantemente, tal é a lei, nos ensinou o codificador, inspirado por Jesus, e que as bênçãos de Jesus ilumine a todas as famílias. Muita paz para todas e todas e muito obrigado por todos vocês. Fiquem com Deus e um abraço grande.